Já perdeu o cabaço já? Não, tô viado. Mas pegou mulher já? Não, eu não fico quieto. Mas viado já pegou? Peguei mais de mais. É, pô, mais viado. Mas não melou não o negócio ainda não? Não, troca a milha. Lava na hora? É, lava não. Não me cuida agora. Mas tá, pelo menos tá pagando o quê, pelo menos? Não, lá para tá bom, só para aí agora. 10 reais? E Maria! agora eu vou ganhar roupa agora, vou ganhar roupa. Ainda é a roupa? 10 reais uma roupa. É. Mas não é aquela da Sulanca não, né? Da... Ah, bom demais. É roupa boa. Roupa boa? Roupa boa. Eita, pela. Mas beija na boca não, né? Beija mesmo, beija comigo. É o quê? Agora arrumei, viu? É o Job. É o garoto propaganda do Job aqui. É mesmo. 10 reais, ainda beija na boca, rapaz. Tá bom demais, vamos. Você tá acabando com a classe dos papacoi.